Os, tudo bem com você? Eu estava vendo o radicalismo que existe hoje entre os jovens, né, e até adultos com relação a esses aspectos políticos, né, e de um modo geral, né, você tem aquela coisa da esquerda e da direita, né, muito latente já há um bom tempo aqui no Brasil. No Rio de Janeiro isso ferve, né, São Paulo e tal, essas grandes capitais. Obviamente eu não vou entrar no assunto político, mas que de fato eu vejo um radicalismo muito grande, muitas vezes de ambos os lados, eu vejo, né? E como eu não simpatizo com determinados pontos, né? Eu vejo uma determinada postura de não aceitar a argumentação do outro lado, né? Isso tem demais com esse papo de esquerda e direita, então o cara já tem um discurso pronto e ele defende aquele ponto de vista, não aceitando a argumentação contrária, ou seja, a gente vive uma época que não há um estímulo ao debate para que haja aquela coisa de ambos cederem em alguns pontos para que haja um acerto, né? Então, diante disso, obviamente que isso aí já tem sido uma característica no brasileiro há um bom tempo, né? E isso atinge as artes marciais, não é de hoje, né? Como sempre, eu sou obrigado, como voltei bastante nesse tema no meu livro, né, a voltar a esse tema dos anos 90, jiu-jitsu e em diante. Porque é impressionante, você não vê também nesse assunto um espaço para diálogo, né? Tudo é posto de uma forma, não, já foi provado que numa luta de 2 a 2 o jiu-jitsu vence qualquer arte marcial e não se avalia o contexto da época, não se avalia toda aquela situação, né? Então, realmente, hoje nós temos aí o MMA, né? Vocês veem os indivíduos, todos eles basicamente praticam jiu-jitsu, muay thai e boxe. Os socos são sempre boxeados, dificilmente em linha reta, giro não tem, é sempre socos curvos, né? E você não vê um espaço para um diálogo, sabe? E aí você às vezes vê também aquela coisa, essa semana eu vi, né, um vídeo do Anderson Silva tentando, né, aprender o Wing Chun e ao mesmo tempo tentando implantar ali dentro, usar naquelas lutas de MMA, e você vê nitidamente uma afobação dele em querer, né, com o boneco de madeira, o Mukjong, né, querer fazer movimentação rápida sem uma intimidade real e madura para tal, né? Quer fazer para impressionar, né? E fica uma coisa assim, pô, não fica legal de ver, né? E ele é um cara que ele tem talento para arte marcial, né? Por exemplo, e aberto, muito mais aberto a determinadas artes marciais que possuem formas kata, etc. Até porque por ter vindo, né, do próprio Taekwondo, depois que ele passa para o Muay Thai, se eu não me engano. E vocês veem isso, né? O mesmo a história é o próprio Marco Ruas, né? Ele também veio do Taekwondo, depois foi na época que chamávamos aqui no Rio de Janeiro de boxe tailandês, né? Ele foi pro Muay Thai, né? E você vê que é um cara mais aberto, né? O Anderson Silva, mas mesmo assim, né? Você vê que não está preparado para tal. E aí fica aqueles discursos de internet, olha, Anderson Silva mostrou que tem eficiência sim no Wing Chun, em combates, né, reais e tal. Aí você fala, mas como combate real? Aquilo ali também é totalmente contextualizado, existem regras, existe um favorecimento para que a coisa funcione daquela forma, e é impressionante como karatecas, judocas e pessoas de um modo geral que entram nesses espetáculos
por mais que eles brilhem durante um tempo, eles são apagados, eles param de usar mais nitidamente os seus sistemas, né? E começam a aderir àquele jogo, àquela mesmice. E é impressionante, é que eu canso de falar, né? Se você vê uma luta de MMA na Globo e tá lá o Cigano narrando, ou mesmo outra pessoa, mas eu já vi isso bastante com o Cigano, o lutador poderia ser formado em 5 artes marciais faixa preta, né? Em 5 artes marciais. Ele só cita o jiu-jitsu quase de 5 em 5 minutos. Não, o fulano é muito bom em jiu-jitsu, ele é faixa preta, jiu-jitsu. Quer dizer, fica aquela campanha. É isso que fica desagradável, entendeu? Então, por que, que não há uma mentalidade de valorizar todas as artes marciais, independente da preferência nacional, independente de qual é a arte que as pessoas, de um modo geral, têm mais facilidade de estudar e aprender e entender, entendeu? Eu acho que a gente tem que deixar, né, que uma determinada intelectualização invada esse ambiente, não para ficar só de papo, tem que treinar, tem que fazer o frente a frente, mas, sabe, não é assim, não, isso aí não funciona e tal. Quer dizer, sempre se baseando em pessoas que falharam. Tá aí o sensei Paulo Afonso, né, que lutou no Vale Tudo naquela época dos anos 90, venceu gente do jiu-jitsu. Porra, por que que um homem desse, um profissional desse, não foi mais aclamado na época? Entendeu? Segundo ele diz hoje em dia, inclusive, quando ele toca nesse assunto, ele contrariou até o sensei dele, que era o sensei Yoshizo Matida, né? O pai do sensei Lyoto, o sensei Shinzo Matida. Mas ele foi lá, lutou, deu, sabe, uma pancada no cara do jiu-jitsu lá, que o cara estribuchou lá, caiu. Sabe, foi legal de ver e fez outras lutas, quer dizer, fazia uma boa campanha. Eu não sei se naquela época determinadas pessoas ou artistas marciais eram abafados, eu não sei, mas parecia uma campanha a favor do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial excelente, né? Como todas as outras, mas ainda é possível ver profissionais levantando essa bandeira de melhor arte marcial. Isso não me incomoda ou incomoda a comunidade de karatê ou outra comunidade de arte marcial, né? Mas eu acho que é uma desinformação você passar isso. Se eu falar que o karatê é a melhor arte, porque ele tem muito detalhe, pega aqui, bate aqui, faz aqui. Cara, isso não prova nada. Ele pode ter uma argumentação técnica mais rica do que a do boxe, mas se o boxeador acertar uma boa e ele não defender aquela pancada em pé no queixo, ele vai tombar. Então eu não posso dizer que o karatê é a melhor arte marcial que tem. É a mais completa de todas. Então qualquer arte marcial que seja vendida dessa forma e qualquer ambiente marcial que não haja espaço para um debate, né? Pensamentos maduros, por que que fulano perdeu, por que que ciclano, entendeu? Então não há uma coisa sincera, sabe? Se não há esse espaço, é a mesma problemática que a gente vê na política, no assunto política, sabe? Uma intolerância à opinião do outro, não há uma, sabe? Não, você tem que aceitar que o MMA é a evolução das artes marciais. Ninguém pensa ou se permite pensar na evolução do que foi do Vale Tudo para o MMA, né? Como aconteceram as coisas, que tipo de representantes de outras artes marciais estavam ali, tradicionais orientais, contra a ideia da proposta do jiu-jitsu brasileiro, que mas quase ninguém conhecia, né? E você fala, poxa, é justo isso? Era basicamente um sistema perante os outros, aparentemente novo, então ninguém sabia qual era a proposta. Então você vê que não há um raciocínio legal com relação à arte marcial. Então, se você vai lá e usa direito o teu sistema, aquilo é bom. Se você ganha, legal. É bom, é bom. Se você perde, isso aí é um lixo. Né? E existem aquelas mentes mais resistentes ainda, que são aqueles que, por verem
de 10 lutas, 8 o cara do boxe ou do Muay Thai ou do Jiu-Jitsu venceram o Karateka, o cara do Taekwondo e etc. Pronto. Já se provou que essas artes marciais são melhores que o Karatê, que o Taekwondo, seja lá o que for. Não é assim, gente. Depende da pessoa, né? E é interessante porque na época que as artes marciais, né, clássicas, né, tradicionais, perdiam para o jiu-jitsu, ó, caramba, hein, só funciona em filmes isso aí, quer dizer, ridicularizavam e tudo, os Gracie falavam muito isso. Ah, esse negócio de soco vindo da cintura, isso não funciona, nunca procuraram saber qual é, por que faz isso, qual é realmente o verdadeiro uso daquilo, né? Os erros dos adeptos, nunca ninguém viu isso, né? Porque a nata do Karatê não entrou no MMA, no Vale Tudo na época, né? Ah, quem não vem é covarde, ainda tinha isso, tá? Ainda tinha esses argumentos. Então era muito difícil você discutir com pessoas que estavam assim para a ideia do jiu-jitsu brasileiro e do próprio Vale Tudo. Então, quando você não via ninguém ofendido, de caramba, pô, mas não vai sacanear o estilo dos caras, a arte marcial dos caras. O cara ali, o representante que perdeu, né? Por isso que o Kung Fu não presta, o Karatê não presta. Não havia essa defesa. Né? Até porque as pessoas, até hoje, elas não sabem argumentar sobre Karatê, sobre Kung Fu, sobre Taekwondo, Hapkido, Ninjutsu. É tudo, se tiver catar forma, é arte alienígena. Parece que é isso. Você não tem, não sabe, uma compreensão daquilo. Muitas vezes nem os adeptos compreendem o que fazem, né? E fica aquele disse-me-disse, não, isso aí não é Karatê, isso aqui é Karatê, isso aqui... Né? Então fica difícil realmente de ter uma bandeira para você defender. Mas é engraçado que ninguém defendia essas artes marciais, né? E todo mundo se inflou com aquela ideia, porra, tá vendo? A arte marcial brasileira tá vencendo todas e tal. Quer dizer, aquele patriotismo tão arrogante quanto o do americano, né? Mas vamos lá, ninguém toca nesse assunto, a sociedade vai tocando, tudo. Os anos se passam, as pessoas ficam tão preparadas contra o jiu-jitsu quanto eles eram contra as outras artes marciais, conhecem a estrutura e a estratégia do jiu-jitsu e não perdem mais fácil para eles, né? E aí me vem uma luta como a do Anderson Silva versus Demian Maia e todo mundo fica super ofendido, aquela coisa do Demian Maia, nossa, mas ele humilhou o Demian Maia, não precisava isso e tal, bababá, pessoal indignado defendendo, né, o jiu-jitsu, achando que, sabe? E até hoje você ainda vê gritos de jiu-jitsu e MMA, então quer dizer, ainda há essa campanha, não é realmente, o MMA, ele não é realmente uma coisa para todos, né, uma coisa democrática, tem uma proteção ali, né, da mídia até hoje, a Globo é repleta de adeptos de jiu-jitsu e alunos das escolas Gracie. Então eu gostaria que o pessoal pensasse nessas questões quando forem discutir artes marciais e enxergarem que existe essa diferença de tratamento, né? Quando diz que o brasileiro é apaixonado por artes marciais, não, ele é apaixonado por determinadas artes marciais e de preferências que não têm catar formas e que são mais difíceis de aprender, né? Pensem nisso. Ouço.